Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta tarde de 2 de agosto de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema concursos jurídicos. E, para isso, convidamos, com muita alegria, com muito prazer, com muita honra, o desembargador federal, Dr. Roberto Veloso. Doutor Roberto, muito grato pela sua disponibilidade em conversar conosco, encontrar aí um espaço nessa sua agenda que eu sei que é muito estreita. E como é a sua primeira participação no nosso programa, e a gente tem certeza que será a primeira de muitas, eu sempre faço essa pergunta que foge um pouquinho do tema, é mais de caráter pessoal, porque certamente a sua história de vida vai ser inspiradora para outras pessoas que estão acompanhando o nosso programa, especialmente para aquelas que estão pensando em fazer um concurso jurídico. Então, doutor Roberto, por que a docência, porque o senhor também é professor, por que a magistratura federal, que lhe levou até o cargo agora de desembargador federal, e como foi o caminho para vencer todas essas dificuldades? Inicialmente, quero saudar todos os ouvintes e espectadores deste programa, em especial o professor Heraldo Moreira, que gentilmente me convidou para estar aqui. É uma honra, uma satisfação muito grande poder conversar com vocês a respeito de um assunto tão importante. Eu respondo inicialmente dizendo que o primeiro vestibular que eu fiz foi para veterinária, medicina veterinária. E fui aprovado e comecei a fazer o curso. Mas, ainda durante o curso, no primeiro ano, eu resolvi passar para o direito. Por que essa mudança assim tão drástica? Porque a minha imaginação era cuidar. O meu avô tinha sido agricultor e tinha deixado uma propriedade, e eu imaginava que deveria ser eu aquele que cuidaria do patrimônio deixado pelo meu avô. Só que os irmãos de meu pai resolveram vender as propriedades. E vendendo as propriedades, eu só teria uma chance na veterinária naquela época, que era fazer um concurso para o Estado, ser médico veterinário do Estado. Naquela época ainda não havia, que hoje ocorre, com esse boom. Eu falaria um boom, porque grande parte das famílias hoje possuem um pet. Em especial os cachorrinhos, eu mesmo possuo um, é do meu filho, mas, como diz a minha esposa, nós é que criamos, principalmente ela, temos um. E assim, no prédio onde eu moro, várias pessoas cuidam também são tutores de pets. Mas naquela época não era assim. Então, as dificuldades que se avizinhavam eram grandes e, ao mesmo tempo, eu tinha um tio, Manuel Veloso, lá em Teresina, no Piauí, e ele era um advogado renomado. E isso me fez fazer o vestibular para direito. Fui aprovado, graças a Deus. E, ao começar a fazer o curso, eu fui aluno de um professor chamado Hércules Quasimodo. O professor Hércules Quasimodo era juiz federal e professor de processo penal. E ele ia
ministrar aula, todo de terno, formalmente vestido. E eu me inspirei no professor Hércules Quasimodo. Eu disse comigo mesmo, eu quero ser igual ao professor Hércules. Quero ser professor da Universidade Federal e quero ser também juiz federal. E, graças a Deus, consegui realizar esse sonho. Fui juiz federal, hoje sou desembargador, e sou professor da Universidade Federal. Agora, no Maranhão, professor da Universidade Federal do Maranhão. Fui também professor da Universidade Selma. Hoje estou vinculado à União, aqui em Brasília, do mesmo grupo do Selma. E também exerço as minhas atividades. Deixei São Luís, mas agora em Brasília. Então, por que ser juiz federal e também professor, conforme a sua pergunta, se deu em razão dessa inspiração que eu tive com o professor e juiz federal à época, Hércules Quasimodo. Ele chegou também a ser desembargador federal aqui em Brasília, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Como eu já imaginava, uma história belíssima que certamente vai inspirar muita gente que está vendo e ouvindo agora. Mas eu tenho certeza que na sala de aula, muitos Robertos Velosos do passado se inspiraram no Roberto Veloso do presente para dizer: eu também quero ser professor e juiz federal, a exemplo do que aconteceu com o senhor. Ou seja, aquela decisão dos seus tios de vender as propriedades do seu avô, que na época deve ter lhe deixado muito aborrecido, na realidade, foi a grande virada da sua vida, né, doutor Roberto? Porque aí o senhor acabou certamente conquistando muito mais do que se talvez se dedicasse somente à medicina veterinária. Se bem que, pelo que eu lhe conheço, pelo que eu conheço do senhor, o senhor seria um brilhante médico veterinário também e estaria fazendo sucesso também nessa carreira. Obrigado. Bom, já que o senhor falou nos pets, tutores de pets, aí eu vou fugir de novo do conteúdo da nossa entrevista, só para fazer uma perguntinha. Eu não sei se o senhor está acompanhando esse projeto de lei que está em andamento aí no Congresso, para mudar aquele quadro da personalidade jurídica, né? Para a gente deixar de ter só as pessoas físicas, as pessoas jurídicas e as pessoas formais, e passar a ter também os sencientes, né? Que seriam os pets e tal. Eu não sei se o senhor está acompanhando isso. Talvez não, porque é fora da sua área de atuação, mas só a título de curiosidade mesmo. Bom, o que eu quero dizer é que o direito ele precisa acompanhar a sociedade. Não é possível que haja uma projeção na sociedade de determinado fator e essa situação ela não seja regulamentada pelo direito. Eu estive na Alemanha em 2018, fazendo um curso de direito penal na Universidade de Göttingen, e um professor, um dos ministradores, foi inclusive um brasileiro, e ele falou, disse que hoje uma das grandes preocupações na Alemanha é justamente a questão dos maus tratos aos animais. Porque, da mesma maneira que existem os maus tratos às pessoas humanas, também existem os maus tratos aos animais. E, sendo hoje esses animais que você mesmo chamou de pets, membros das famílias, porque eles são assim considerados, é evidente que o direito deve regulamentar essa situação, para que eles também não sejam desamparados. Eu tenho conhecimento, mesmo que em caso
de separações judiciais, em caso de divórcios, uma das questões que são resolvidas ou que devem ser resolvidas é justamente a guarda do pet. Haverá uma guarda singular, haverá uma guarda compartilhada. Isso decorre de uma realidade presente na vida da sociedade, que é a proliferação, eu estou usando aqui um termo apenas do ponto de vista de entendimento, que hoje os pets são acolhidos nas residências, nas famílias, e eles mesmos não podem ficar ao desamparo. Daí é que o direito deve, de fato, regulamentar essa nova situação. É como eu imagino. Perfeito. Bom, vamos para o tema da nossa conversa de hoje aqui no programa Direito no Ar, que é concursos jurídicos. Bom, concursos jurídicos, claro, não estão desatrelados dos cursos jurídicos, porque, embora não seja absolutamente necessário, imprescindível que para que se faça algum concurso jurídico se tenha o bacharelado em direito, mas a grande maioria exige isso. Então, não tem como dissociar esses dois temas, não é, doutor Roberto? Não, claro, porque quando se fala em concursos, logo se vem a ideia do direito. A maioria dos concursos tem como pano de fundo a carreira jurídica, porque somente se ingressa nos tribunais por meio de concurso, tanto quando se fala de servidores, quanto se fala de magistrados. É claro que há cargos de livre nomeação, mas mesmo os cargos de livre nomeação exigem uma formatura prévia e, na maioria dos casos, em direito. Por isso é que o direito ele está tão atrelado aos concursos públicos. Em relação a, por exemplo, os concursos na área de saúde, com os concursos na área do direito, os concursos na área do direito são infinitamente maiores. Muito bem. Bom, doutor Roberto Veloso, desembargador federal, professor universitário, está conversando conosco hoje aqui no Direito no Ar sobre concursos jurídicos. E de onde veio esse interesse por esse assunto, doutor Roberto? Porque o senhor já passou no seu concurso aí para juiz federal, hoje já é desembargador federal, a tendência natural seria o senhor se desligar desse tema, né? Não, isso não me interessa mais, eu vou focar aqui na minha atividade, na minha atualização. Por que que o senhor gosta desse tema, concursos jurídicos? Olha, eu acho que, inicialmente, o fato de ser professor e o fato de querer o sucesso dos alunos. Esse é o móvel maior. Eu tive a oportunidade de ser aprovado em 3 concursos públicos. Eu fui aprovado no concurso público para promotor de justiça, fui aprovado no concurso público para professor da Universidade Federal, fui aprovado no concurso público para juiz federal. Esses foram os concursos públicos que eu tive de me submeter e ser aprovado. Mas também na área de educação tive que me submeter a concurso, porque o vestibular nada mais é do que um concurso. Eu fui aprovado no vestibular para medicina veterinária e também fui aprovado no vestibular para direito. E, ao lado disso, também fui aprovado no concurso para o mestrado. Eu fiz na Universidade Federal do Pernambuco, em convênio com a Universidade Federal do Piauí. À época, eu era professor da Universidade Federal do Piauí.
Também fiz o concurso para doutorado. Isso tudo são concursos públicos que nós temos de nos submeter. E era um pouco essa minha experiência nesses concursos que eu gostaria de falar com todos, porque para ser aprovado em um concurso público é preciso inicialmente ter método. Ninguém é aprovado sem método. Método, ele é importantíssimo. E o primeiro método, que é aquele que eu gostaria de se submeter a um concurso e ser aprovado, é aproveitar o curso de Direito. Eu, professor Heraldo, o aluno ele tem que colocar na cabeça, se conscientizar que para a aprovação em um concurso é preciso que ele se dedique ao curso. Como é essa dedicação? A dedicação é muito simples. Eu sempre digo, estudar 1 hora por dia. Estudar 1 hora por dia. Não precisa mais do que isso de estudo diário. 1 hora por dia. E não precisa estudar aos finais de semana. Basta 1 hora por dia. Já vai ter o curso, as aulas na universidade. E ao lado da universidade, das aulas, estudar 1 hora por dia. O que é que estuda 1 hora por dia? A matéria da disciplina. Que hoje, quando eu estudei, nós estudávamos 2 disciplinas em cada horário. O primeiro horário, por exemplo, era processo penal, no segundo horário era constitucional. Depois, no outro dia, no primeiro horário era civil, no segundo horário penal. Aí, no terceiro dia, primeiro horário processo penal, no segundo horário constitucional. Mas hoje é uma só disciplina. Na segunda-feira é só processo penal, na terça-feira é só penal, na quarta-feira é só constitucional, e assim sucessivamente. Então, o que é que eu estudo 1 hora por dia? A matéria da disciplina que você vai ter aula. E eu digo que isso já tem um impacto nas provas, professora. Já tem um impacto nas provas. E eu vou fazer um cálculo matemático aqui muito simples. Admitamos, e as provas bimestrais, elas já indicam que são provas de 2 em 2 meses. Então, se eu estou dispensando os finais de semana, eu quero dizer que, em média, em um ano, em um mês, eu tenho 20 dias. Se eu estudei 1 hora por dia, eu tenho 20 horas estudadas. Bom, e se eu tenho 2 meses, mais 20 dias, portanto, eu tenho 40 horas estudadas. Quando eu vou fazer a prova, na semana de prova, então o que é que eu vou fazer? No dia da prova, por exemplo, de constitucional, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão daquilo que eu já estudei. Então, se são 5, eu já tenho aí 40 dividido por 5, então eu já tenho 8 horas de estudo em direito constitucional. Você entende aí bem. Então, se eu tenho 8 horas de estudo e eu ainda tenho o dia da prova para eu estudar,
Eu vou colocar aqui 4 horas, que é um tempo razoável de estudo. Eu vou ter 12 horas de estudo em direito constitucional e eu vou fazer a minha prova. Bom, mas eu, como o curso ele não é um curso difícil, eu não estudo. Ou seja, o aluno não estuda essa 1 hora que eu estou sugerindo. Então, ele deixa para estudar tudo no dia da prova. O professor Heraldo sabe muito bem que é humanamente impossível se estudar 8 horas por dia. É humanamente impossível. Principalmente quando eu tenho que estudar 8 horas vezes 5. Ou seja, eu tenho que estudar 40 horas, todas elas concentradas em uma semana. Então, não há quem suporte, porque a pessoa cansa, a mente cansa. Quando vai fazer a prova, já está cansado. E é um problema. Aí tem que recorrer eu diria, a métodos não convencionais para que a pessoa seja aprovada. Aí o que vai acontecer, professor? Isso vai quebrar, eu diria assim, quebrar. Isso vai arrebentar quando o aluno se forma e ele vai ter que fazer o exame da OAB. Então, veja, professor Aldo, aqui no nosso cálculo matemático, em 2 meses eu tenho 40 horas, então, em 4 meses, é isso, em 4 meses, que significa o semestre, eu terei 60 horas. Aliás, não. 20 horas em um mês, 20 horas, 80 horas estudadas em um semestre. Eu estudei 80 horas sem considerar os dias de estudo para a prova. Eu tenho 80 horas. Como o curso são 5 anos, e eu tenho, portanto, 10 semestres, certo? Então, eu teria 80 vezes 10. Eu estudando pouco, mas estudando 1 hora por dia. Durante 5 anos, eu tenho 800 horas estudadas. Aí vem a questão. E aí é onde vem a questão mais grave. Vem o exame da OAB. Exame da OAB. A pessoa se formou, vem o exame da OAB. E a prova da OAB é daqui a um mês. Certo? Daqui a um mês. Então, eu vou ter que admitir que são 20 dias. Ele não tem condições de alcançar o aluno que estudou 1 hora por dia durante o curso. E eu estou fazendo um cálculo matemático simples. Porque mesmo que ele estude 30 dias, que é impossível, 8 horas por dia, que eu também considero uma impossibilidade, ele só vai conseguir estudar 240 horas. Tendo que tomar café com Coca-Cola para não dormir. Porque é cansativo. Estudar é cansativo. Muita gente diz assim, professor, mas estudar, eu vou estudar e tal. Bom, meu amigo, estudar é cansativo. Não tem como uma pessoa estudar ininterruptamente. Então, ele vai ter a diferença de 800 horas para
240 horas. E eu não estou considerando que neste espaço de um mês, aquele que já tem 800 horas, ele ainda pode estudar. E se eu considerar que ele estude 40 horas, ele vai... 40 horas, ou seja, nesse um mês, ele ainda vai para 840 horas. Mas se ele estuda 2 horas em 30 dias, ou seja, 2 horas por dia, ele vai ter mais 60 horas. Se ele estuda 40 horas, aliás, se ele estuda 4 horas, então ele vai ter mais 120 horas. Então ele vai ter 920 horas de estudo. Ao passo que aquele que não estudou durante o curso, no máximo que ele consegue é 240. Então a pessoa não é aprovada na OAB. Mas veja, professor Herói, para a família daquele aluno, daquele candidato, ele estudou. Aí é onde vem a grande questão. Eu não sei por que meu filho não passou. E ele estudou tanto. E não passou. Ele estudou. E eu não vou dizer que ele não tenha estudado para fazer o exame da OAB. Só que ele estudou concentradamente. Ele não estudou durante o curso. Ele estudou durante o curso para fazer as provas. Ou seja, ele não está com o conhecimento acumulado. Então, a primeira dica que eu daria a qualquer estudante de direito é que estude pelo menos 1 hora por dia. 1 hora por dia. Não precisa estudar os finais de semana, estuda 1 hora por dia. Eu, particularmente, acho que a melhor hora para que uma pessoa estude é pela manhã, quando ele está descansando. Então, acorda pela manhã, a hora eu estou falando acorda pela manhã porque tem gente hoje que está dormindo até o meio-dia. Então, acorda cedo, estuda 1 hora, depois vai fazer suas atividades normais, tranquilamente, sem problema. Então, quando eu resolvi fazer o concurso para promotor, eu já tinha, professor Heraldo, essas horas acumuladas. O primeiro concurso que eu fiz foi o concurso para promotor e eu passei. Por quê? Por que eu passei? Porque eu tinha essas horas acumuladas. Eu não precisei passar a noite acordada estudando, porque eu já vinha com o meu estudo acumulado, já vinha com aquelas horas de estudo. Isso acontece por quê? Porque há um preparado antecipado. Então, o aluno ele tem que se conscientizar. Ele precisa estudar durante o curso. E eu digo mais, essa é a primeira dica. Se praticar essa fórmula, vai passar em qualquer exame da OAB. Pode colocar qualquer exame da OAB, ele passa. Perfeito. E se nós considerarmos, doutor Roberto, que, como o senhor bem colocou, o semestre letivo, ele só tem 4 meses. Quer dizer, a cada semestre a pessoa ainda tem uma folga aí de 2 meses, que ela não precisa necessariamente ficar parada também, né? Poderia manter esse ritmo de revisar ou de já aprender a matéria do próximo semestre, 1 hora por dia, durante esses 2 meses de folga, ou pelo menos em um deles e deixar o outro para ter umas férias, para ter um descanso, um relaxamento.
Enfim, agora, um problema que eu vejo, doutor Roberto, e que o senhor colocou também na sua resposta, ainda que de forma indireta, é que essa geração dos nossos alunos hoje, eles trocam o dia pela noite, não é? Eles têm o hábito de dormir muito tarde e, em contrapartida, acordam também muito tarde. O senhor acha que esse hábito também é prejudicial para o estudo? Olha, se o dormir tarde fosse estudando, não teria problema nenhum. Mas a gente sabe que esse dormir tarde não é no estudo. Se fosse estudando, estava tranquilo. Mas é isso que eu digo. Mesmo que a pessoa goste de jogar videogame, goste de estar nas redes sociais, mesmo com isso, é possível tirar um tempo. Olha, eu vou para o videogame depois que eu estudar. Porque eu fazia assim, Heraldo. Eu fazia assim. No meu tempo não era o tempo do videogame. Eu toda a vida gostei de jogar futebol. Cheguei até a treinar, a ser juvenil, na época era juvenil, no Tiradentes. E, mas o que eu fazia? As pessoas me chamavam para jogar futebol, eu dizia, primeiro eu vou estudar e depois eu vou. Primeiro eu vou estudar, depois eu vou. Aí eu fazia isso. Primeiro, não é que eu deixava de jogar futebol, ou de passear, ou disso, daquilo outro, não, nada disso. Só que eu dizia, primeiro eu vou estudar, depois eu vou. Alberto, vamos jogar futebol, amanhã vai ter nós vamos jogar, vamos fazer nosso time, vamos levar ali no bairro ali para jogar contra o time deles. Eu digo, rapaz, eu vou, mas primeiro eu vou estudar. E eu acho que essa é a questão. Não é o fato de dormir tarde, não tem problema nenhum. Isso aí não. Ou dormir tarde ou dormir cedo, esse não é o problema. O problema é, se a pessoa gosta, agora, bom, dorme até meio-dia e vai dormir 2 horas da manhã, pois que entre 10 e 11 horas seja a hora que a pessoa vai estudar. Olha, eu vou estudar daqui de 10 às 11, depois eu vou jogar meu videogame. Acho que essa por isso é que eu falo no método. É preciso ter este método de se dedicar um pouco. Ou seja, tem até um ditado popular, né? Primeiro a obrigação, depois a diversão. Primeiro faz o que é obrigado, depois vai se divertir. E isso que eu estou a dizer é uma realidade que depois a pessoa vai ter de pagar, digamos assim. Ela vai sofrer as consequências da ausência de estudo. Mas a pessoa também pode me perguntar, que eu já disse que estudar cansa, e de fato cansa. Então, o que fazer para superar isso? E eu, assim que eu resolvi fazer, comecei a fazer os concursos, eu me preocupei com isso e fui atrás de orientações. Mas eu já estou dando as orientações aqui sem necessidade nem de a pessoa ir me procurar. Que é a questão dos métodos. E eu descobri que você pode estabelecer vários métodos de estudo. Por exemplo, existe um método que é chamado geral, particular, geral. Que é esse método geral, particular, geral? É um método que você lê toda... Por exemplo, eu estou estudando sobre controle de constitucionalidade.
Então, eu vou estudar. O que é o geral? É que eu pego o livro e vou estudar, vou ler tudo que se refere ao controle de constitucionalidade naquele livro de direito constitucional. Então, eu fiz uma leitura geral. Bom, aí eu vou agora pegar e vou para a leitura particular. O que é essa leitura particular? Então, eu vou, primeiro, estudar a origem do controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Isso é o particular. Então, eu vou me dedicar àquela situação. Eu vou me debruçar sobre o particular, entender a origem do controle de constitucionalidade. Então, nós vamos ver que nasceu nos Estados Unidos e por aí vai. Bom, depois de ver a origem do controle de constitucionalidade, eu vou estudar o controle concentrado de constitucionalidade. E aí é o particular. Continua no particular. Depois eu vou estudar sobre o controle difuso de constitucionalidade. Depois eu vou estudar as ações utilizadas para que o judiciário exerça o controle de constitucionalidade. Depois de eu fazer esse estudo particular, aí eu volto para a leitura geral. E aí eu vou ver que aquela minha primeira leitura geral, ela foi boa. Porém, depois que eu estudei particularmente as matérias, a minha última leitura, que vai ser a leitura geral, eu vou estar perfeitamente com a compreensão do meu estudo. Um outro método é o método do resumo, que é o método que eu mais gosto. Se a pessoa me perguntar, professor, qual é o seu método que o senhor mais gosta? O método do resumo, que é eu estudo a matéria, então eu pego aqui o exemplo que eu estava dando aqui, da leitura geral. Eu faço uma leitura geral da matéria. E depois eu vou fazer um resumo daquele assunto. Vou fazer um resumo. Aí eu vou fazer um resumo da origem do controle de constitucionalidade. Vou fazer um resumo do controle de constitucionalidade difuso. Vou fazer um resumo do controle de constitucionalidade concentrado. E vou fazer um resumo das ações constitucionais para o exercício do controle de constitucionalidade. Então, é um segundo método, que é o método do resumo. Esse método é muito bom, principalmente... É o meu preferido também. Isso. Esse método é muito bom, principalmente para as provas dissertativas, que possuem questões dissertativas. Porque o meu resumo, eu vou me lembrar. Quando o professor perguntar o que você entende por controle difuso de constitucionalidade, aí eu vou me lembrar do meu resumo e vou transcrever lá tranquilamente, sem problema. Depois, eu tenho um outro método, que é o método de gravar a minha própria voz. Então, aquele primeiro método que eu tinha dito para você, da leitura geral, eu agora a faço gravando. Na minha época, que eu estudei, por exemplo, que eu estudei para o concurso de juiz federal, eu gravei o livro de Direito Penal do Magalhães de Noronha inteiro,
gravei o livro inteiro do Margarida Noronha de Direito Penal. Eu acho que ainda hoje tenho essas fitas. Gravei nas fitas cassetes. Veja, hoje a gravação está muito facilitada, porque a gente pode gravar até mesmo no celular. Utiliza o próprio celular para a gravação. Então, por que que a gravação ela é boa? Porque eu gravo aquela matéria, gravo, e depois vou fazer a leitura ouvindo a minha voz. Então, eu fiz a leitura geral, gravando, depois eu vou tocar aquilo que eu gravei, lendo. E outra, por que que é bom? Hoje até, era uma outra dica que eu iria dar, já antecipo. Porque, bom, você pode pegar o Bluetooth do celular, quando você vai no seu carro, se deslocando, por exemplo, de casa para o trabalho, coloca o Bluetooth e vai ouvindo aquilo que você gravou. Essa é uma dica. Mas eu vou além. Uma outra dica é, porque hoje essas multimídias que vêm já nos veículos permitem que eu faça uma sincronização com o celular e eu possa, indo para o trabalho ou indo para a universidade, colocar o YouTube em uma aula gratuita lá no YouTube. Por exemplo, eu pego o Fred Didier e vejo qual é o entendimento do Fred Didier sobre os precedentes judiciais. Então, eu vou ouvindo o Fred Didier a respeito disso. Mas hoje também tem as caminhadas. As pessoas fazem as caminhadas, ou mesmo, desculpem, ou mesmo vão para a academia. Ao invés de estar ouvindo, sei lá, o sertanejo, reggae ou coisa que valha, vai ouvir uma aula, uma palestra do ministro Barroso, do ministro Fachin, do ministro Nunes Marques, sobre um determinado tema. Você está caminhando ou está na academia e, ao mesmo tempo, você está estudando, porque você está ouvindo uma gravação. Nós também temos que utilizar os recursos tecnológicos para o nosso estudo, o nosso aprendizado. Então, esse seria um outro método. E eu vou já explicar a razão de tantos métodos. E eu aconselho também, no início do estudo, vai fazer um concurso. Vamos dizer, eu vou fazer um concurso para analista do Tribunal de Justiça do Maranhão. Bom, o que é que eu vou estudar? O que é que eu vou estudar? O que é que eu vou me dedicar? Qual é a minha orientação? Pegue uma prova do concurso anterior e se tranque no seu quarto, não atenda telefone, naquelas 4 horas da prova, ou o tempo que a prova for determinada. E você faz um simulado com você mesmo. Mas veja, você tem que ser honesto com o seu estudo. Porque com essa resolução simulada do concurso anterior, você vai saber
quais são as matérias que você está mais forte e aquelas que você está mais fraco. Então, a partir daí, o que é que você faz? Você vai estudar aquilo que é mais fraco em você. Você tem que estudar, começar a estudar por aquilo que você não sabe. Você tem que começar a estudar por aquilo que você não gosta. Você tem que começar a estudar por aquilo que você não gosta. Porque o que é que acontece, professor Heraldo? E eu digo isso quase como um feedback em relação às pessoas que nos rodeiam. Muitas das vezes a gente escuta um pai ou uma mãe falando: eu não sei por que meu filho não passou. Meu filho estudou tanto e ele não passou. Mas aí você vai ver a prova do rapaz, que estudou tanto. O que aconteceu? Ele, de 10 questões de processo civil, ele acertou 8. De 10 questões de direito constitucional, ele acertou 7. Mas de direito penal, ele acertou 2. De 10, ele acertou 2. De direito comercial, de 10, ele acertou 3. E assim sucessivamente. Então, o que aconteceu? O que essa prova desse candidato está a revelar? Está a revelar que ele estudou só aquilo que ele gosta. Ele não estudou aquilo que ele não gosta. Tanto que ele foi muito bem. Na prova de processo civil, ele foi muito bem. Na prova de constitucional, ele foi muito bem. Mas por quê? Porque ele gosta de processo civil. Porque ele gosta de constitucional. E gostar de processo civil, no SEUMA, tem uma razão, que é o professor Heraldo, professor de processo civil. Então, os alunos gostam. Então, é isso que acontece. Você tem que começar a estudar por aquilo que você não gosta. Você tem que começar a estudar por aquilo que você é mais fraco. Porque isso é que vai fazer a diferença depois, na hora do concurso. Então, você fez esse teste simulado antes de começar o estudo. No meio do estudo, então, o concurso é daqui a 2 meses. Então, eu fiz o teste simulado aqui no começo. Aí eu vi que o aluno ele está fraco em penal, processo penal. Ele está forte em processo civil e civil. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai estudar o penal e o processo penal. Ele está fraco. Civil e processo civil ele deixa para depois. Aí no meio, então quando passou 1 mês de estudo, ele faz outro simulado para ele ver qual foi o avanço que ele teve naquelas disciplinas fracas. E daí, ele, vendo em que ele continua fraco, ele vai investir para novo estudo. E investindo em novo estudo, quando chegar em 2 meses, ele está apto para fazer o concurso. Então, eu estou aqui dando a minha experiência. Aí, eu estou dizendo aqui, eu estou fazendo um simulado, fiz 2 simulados. O terceiro já vai ser a prova real. Como é que eu estudo? Então, como é que eu estudei? Eu falei para você aqui os métodos. Como estudar cansa? Estudar cansa. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar, vamos dizer, eu gosto de estudar mais o resumo. Então, eu vou começar o estudo pelo resumo.
Aí eu fiz, primeiro dia, estudei, fiz resumo, segundo dia fiz resumo, terceiro dia, na primeira hora de estudo, poxa vida, eu estou cansado, não aguento mais esse negócio de fazer resumo. Isso aqui não dá, eu estou cansado, não sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Você vai me dar um método. Então, se você está cansado com o resumo, então agora eu vou estudar o geral, particular, geral. Aí eu estudei o geral, particular, geral. Aí eu vou agora para um terceiro método, eu vou para o método da gravação. Então, eu vou misturando os métodos para que eu não me canse na hora do estudo. Então, eu vou fazendo cada tipo de método, vou mesclando o estudo, da utilização dos métodos, para que eu possa, então, obter esse na minha tarefa. Perfeito, dicas importantíssimas, fruto de estudo, fruto de experiência em concursos, vários nos quais foi aprovado, e como professor. A conversa é boa, doutor Roberto, quando a gente percebe o seguinte: o tempo está acabando e ainda tem muito mais coisa para perguntar, fica aquele gostinho assim de quero mais, né? E é o caso. Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria mais uma vez lhe agradecer e deixar o espaço aí para suas considerações finais, inclusive dizendo como é que está sendo essa sua recente experiência, né? Promovido de juiz federal a desembargador federal, saiu daqui de São Luís, foi para Brasília, deixou seus amigos aqui com saudades, mas está sempre nos visitando. Eu quero, mais uma vez, agradecer, professor Herói, o seu convite, agradecer à Rádio Timbira por essa oportunidade, mandar um abraço para os meus amigos, professores da Unicelma, aos meus amigos e professores da UFMA e do mestrado em Direito, onde sou professor também. Quero dizer que é sempre uma satisfação estar conversando com o Maranhão. O Maranhão está no meu coração, porque o Maranhão me deu a minha família, minha esposa, meus 2 filhos. No Maranhão, eu fui promotor de justiça, fui juiz federal, fui aprovado no concurso de professor para a Universidade Federal. Desde 1997 eu sou professor da Universidade Federal. E o Maranhão, que me proporcionou tanto, me proporcionou também estar hoje no cargo de desembargador federal aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu agradeço muito o Maranhão, porque o Maranhão sempre foi muito solícito comigo. O Maranhão sempre esteve do meu lado. Por essa razão é que eu quero deixar meu abraço de congratulações a todos vocês. E, em especial, a você, professor Herói, que gentilmente me recebe aqui para essa entrevista. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe ricamente. Muito bem. Agradecemos demais ao doutor Roberto Veloso, desembargador federal, professor universitário, que conversou conosco aqui no Direito no Ar sobre concursos jurídicos. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até semana que vem com o seu Direito no Ar.